Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, e eu gostaria de ler 2 versículos nesse capítulo para a nossa reflexão. Versículo 20 e versículo 21. Se você localizou, pode confirmar dizendo amém. Está escrito assim: Benaia, o filho de Joiada, filho de um homem valente de Cabzeel, ele havia feito muitos atos. Ele matou 2 homens de Moabe semelhantes a leões. Também desceu e matou um leão no meio de uma cova no tempo da neve. Ele matou um egípcio, um homem formoso, e o egípcio tinha uma lança em sua mão, mas ele desceu até ele com um cajado, arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Amém. Bem, meus irmãos, pode se assentar. Enquanto você se assenta, eu também quero agradecer a Deus pela vida do pastor Isaac. Deus abençoe muito a sua vida. O pastor Isaac é um presente que Deus, uma amizade que Deus nos presenteou esses dias. E nós estivemos juntos, eu nem lembro quando foi o congresso. E o congresso aqui foi em dezembro, né? Nós estivemos juntos aqui em dezembro e eu pude conhecer melhor o pastor Isaac. Nossa amizade estreitou um pouquinho mais e eu glorifiquei a Deus. Eu descobri que nós temos algumas coisas em comum, né? Bastante coisa em comum. Eu tenho algumas coisas que eu considerava estranho, né? Por exemplo, eu tenho fixação por construções antigas. Eu passo por frente de uma construção antiga, eu paro e eu fico ali olhando. E eu fico lá o tempo que der vontade. A minha esposa fala: um dia você vai ser preso, você vai ficar na frente da casa de alguém olhando para a casa e eles vão chamar a polícia para você. E eu achava que era só comigo que acontecia esse tipo de coisa, até que eu conheci o pastor Isaac, né? E eu descobri que ele também tem fixação por construções antigas. E aí a gente fica trocando foto de construções antigas pelo WhatsApp, né? A gente encontra uma casa antiga, tira foto, fica mandando. E um dia Deus explica para a gente o porquê de tudo isso. Deus abençoe o pastor Isaac, a sua família. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. É uma honra poder estar junto com os irmãos aqui. Hoje é culto na ministração dos homens, é isso? Amém, irmãos? Então tá, hoje é um culto na ministração dos homens. O grupo de homens aqui, herdeiros de Cristo, que foram formados, estão aí trabalhando para o Senhor. Então me permita, irmãos, eu quero trazer uma mensagem para toda a igreja aqui hoje, mas como é um culto na liderança dos homens, eu quero trazer uma palavra um pouquinho mais direcionada para os homens, mas na abrangência ela vai falar com toda a igreja, tá bom? Nós lemos essa noite o segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 23. O texto que nós lemos fala de um dos grandes guerreiros do rei Davi. Rei Davi, que não custa nada lembrarmos aqui nessa noite, é aquele homem que entra nas páginas da Escritura Sagrada, lá no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, quando Deus decide que o atual rei de Israel, o rei Saul, já não fazia parte mais dos seus planos para continuar liderando a nação. Deus decide que o reinado de Saul deveria terminar. E porque o reinado de Saul deveria terminar, Deus levantaria um novo rei sobre a nação. E o novo rei que Deus levantaria sobre a nação não estava dentro da casa de Saul, mas seria de uma linhagem diferente. Então Deus fala com o profeta Samuel e diz para ele: pega o vaso de azeite, vai até Belém, na casa de um homem chamado Jessé, e você informa a Jessé que dentre os filhos dele eu escolhi um novo rei para reinar sobre Israel. Samuel faz exatamente como Deus manda. Ele pega o vaso de azeite, vai para Belém, encontra o homem chamado Jessé, vai para a casa dele e informa: o Senhor me diz que um dos seus filhos é o novo rei de Israel. Portanto, me apresentem os seus filhos para que eu derrame do azeite sagrado da unção sobre ele. Quando o profeta está em casa, Jessé vai logo apresentar os seus filhos e naturalmente começa pelo primogênito, que é aquele que pelo menos dentro da cultura receberia a preferência pela consagração. E quando ele apresenta o moço que se apresenta diante do profeta,
humanamente falando, era perfeito para ser rei. O homem que se apresenta diante do profeta, ele tem estatura de rei, tem porte de rei, tem postura de rei, tem estereótipo de rei. Ele é um homem que pela aparência encanta. A Bíblia deixa subentendido no texto que o filho de Jessé, que vem perante o profeta, ele é um moço alto, forte, bonito, com porte de rei. E o profeta, olhando para a aparência dele, logo vai ungir. Mas Deus diz: não é esse que eu quero, não unja. Ele segura a unção e vem passando todos os filhos de Jessé na presença do profeta Samuel. Cada um que passa, a aparência deles é de rei. Cada um que passa, a aparência deles é de um estereótipo de guerreiro. Cada um que passa, a aparência deles é de alguém que, ao estar vestido com vestimenta real, fará com que as pessoas olhem e respeitem só pelo aspecto visual que está diante deles. Mas Deus vai dizendo: não unja nenhum desses. E aí logo o profeta, inquieto com aquilo, com Deus não permitir que ele unja nenhum deles, ele, quem sabe, indagando no seu coração por que é que Deus não permitia, ou qual seria o perfil do homem que Deus escolheu. Então Deus vai explicar para o profeta o motivo de não estar ungindo nenhum daqueles moços que ali estão. Deus diz: você está olhando para a aparência, mas o homem que eu escolhi não está baseado na aparência, mas está baseado naquilo que eu vejo no coração dele. Quando passam os filhos de Jessé que estavam em casa, nenhum deles é ungido. O Samuel vira para Jessé e pergunta: não tem mais nenhum? Tem mais um, está lá no campo pastoreando ovelha. Chama ele para a gente ver quem é ou o que é que Deus tem para esse rapaz. Vão chamar o pequeno moço que está lá no campo pastoreando ovelha. Enquanto ele não vem, todos se assentam dentro da casa para esperar que ele chegue. Alguém vai e notifica o pequeno Davi, que está lá no campo pastoreando ovelha, e diz: vem, que lá na nossa casa há um profeta de Deus, e o profeta quer ungir um novo rei de Israel. Todo mundo passou, não é ninguém, e querem chamar você para que veja se é você. O Davi está vindo, ele demora um pouco para chegar. Quando ele chega, todos na casa se assentaram, aguardando que ele chegasse. Eu gosto da expressão da palavra de Deus quando Davi chega na casa, porque quando Davi chega na casa, o profeta Samuel estava sentado e ele continuou sentado. Só que quando ele continuou sentado, lembre que ficar sentado dentro daquela cultura, quando alguém chega, era um ato de desrespeito. Era como se dissesse que não respeitava a presença de quem chegou. Quando Samuel estava sentado e ele viu um menino chegando na porta, ele, olhando para a aparência do menino, não julgou que fosse aquele o novo escolhido de Deus, e o Samuel ficou sentado. Só que quando ele fica sentado, a Bíblia diz que a voz de Deus vem no ouvido de Samuel, e Deus diz: levanta e unge, porque é esse aí que eu escolhi. Em outras palavras, Deus estava dizendo: respeita ele, porque eu escolhi o menino. Respeita ele, porque a unção que você vai derramar só é confirmação da unção que eu já entreguei na vida dele. Respeita ele, porque o que eu vou fazer na vida desse menino você não tem ideia. Respeita ele, porque o que eu vou fazer através desse menino, a nação de Israel será abalada. Então o profeta se levanta, chama o menino para o meio dos seus irmãos e derrama o azeite da unção na cabeça de Davi. E Davi é ungido para ser o novo rei de Israel. Seria maravilhoso se, quando Davi recebeu a unção para ser rei, notificassem ao rei Saul e dissessem: Saul, Deus acabou de ungir um novo rei sobre Israel. E Saul então saísse do trono e passasse a vez para quem Deus ungiu. Mas o caminho nem sempre é tão simples assim. Quando Davi recebe a unção no meio dos seus irmãos dentro de casa para ser o rei sobre Israel, ele não sai dali para sentar no trono, ele não sai dali para reinar. Entre o momento que Davi recebeu a unção e o momento que ele vai se assentar no trono de fato, há um espaço de 13 anos. 13 anos de preparação, 13 anos de lapidação, 13 anos sendo formado, forjado pelo Senhor para viver uma promessa. Deus disse: você vai ser rei de Israel, você vai reinar sobre a nação. Só que são 13 anos de Deus lapidando, são 13 anos de Deus dele esperando a promessa de Deus se cumprir na sua vida.
Nesses 13 anos, tiveram momentos que Davi viu a promessa muito perto dele, e que Davi se alegrava e dizia: tudo está dando certo. Tiveram momentos que Davi, ao longo desses 13 anos, dizia: eu estou vendo Deus trabalhar, e Deus está colocando as coisas no seu devido lugar. Por exemplo, quando o rei Saul, ele começou a ficar oprimido, um espírito maligno vinha sobre Saul, e estava oprimindo ele. A Bíblia diz que ele diz: procura alguém que saiba tocar harpa, para que esse alguém que saiba tocar harpa e saiba tocar bem, venha na minha presença e ele toque. Quando ele tocar, vai acalmar o meu coração. Mesmo sem as pessoas saber que Davi recebeu a unção de rei, ou a unção para ser rei, chamam Davi e colocam ele dentro do palácio. E Davi está dentro do palácio, perto do rei, tocando a sua harpa para que o rei se acalme. Eu penso que nesses dias Davi ia para casa, olhava no espelho e se alegrava, porque ele dizia consigo mesmo: recebi a unção para ser rei. As pessoas nem sabem disso ainda, mas me colocaram dentro do palácio, me colocaram perto do rei. Ou seja, tudo está caminhando para que a promessa se cumpra, tudo está caminhando para que a promessa dê certo na minha vida. E há momentos, irmãos, que nós estamos como Davi nessa fase. Há momentos na nossa vida que nós olhamos para as coisas à nossa volta e a gente diz: glória ao nome do Senhor, que está tudo caminhando para a promessa se cumprir. Tem momentos na nossa vida que a gente olha e a gente diz: Senhor, eu estou vendo as coisas andando. Deus está promovendo conexões para cumprir a promessa. Deus está abrindo portas para cumprir a promessa. Eu estou entrando nos lugares que a promessa vai se cumprir. E quando a gente tem essa esperança, quando a gente tem essa perspectiva de que a promessa vai se cumprir, o coração fica mais alegre. Fala a verdade, a gente canta com mais alegria, a gente prega com mais empolgação, a gente ora com mais intensidade, quando a gente vê que a promessa está para se cumprir, quando a gente vê que as coisas estão dando certo, quando eu estou pregando e as portas estão se abrindo, quando você está investindo e está tendo retorno financeiro do dinheiro que você está investindo, quando você tem uma promessa e as coisas estão caminhando para dar certo, a gente vem para a igreja com mais alegria. O pregador nem precisa pedir para você levantar a mão, que você está tão alegre que levanta a mão. Nem precisa o pastor dizer: olha, tem oração dia tal, porque você está tão empolgado que você já procura saber o dia da oração para você vir para a igreja, porque você está vendo as promessas se cumprir na sua vida. Só que quando Davi está nesse momento de ver as promessas se cumprir, no ambiente que ele considerava favorável para a promessa se cumprir, de repente o clima muda lá dentro, e ao invés dele receber abraço, compreensão, receber ajuda, ele começa a receber perseguição. O rei Saul começa a perseguir Davi, e perseguir de tal maneira que ele tem que sair de dentro do palácio e tem que fugir para o deserto. Quando ele chega no deserto, ele vai viver o outro extremo da situação. No deserto ele olha em volta e diz: aqui a promessa não vai se cumprir, aqui não tem possibilidade das coisas darem certo. Dentro do palácio ele dizia: aqui é o ambiente que Deus me chamou. No deserto ele dizia: aqui é o ambiente que eu não nasci para estar. No palácio ele estava cercado de gente que ele dizia: esse povo vai me ajudar a me tornar o novo rei dessa nação. No deserto ele dizia: não tem ninguém aqui que possa me ajudar. Só que nessas incoerências que Deus gosta de promover às vezes, o caminho para a promessa de Deus se cumprir na vida de Davi não passava primeiro pelo palácio, passava pelo deserto, para mostrar para Davi: olha, no ambiente que você acha não é a promessa que vai se cumprir, no ambiente que você acha que as pessoas vão te ajudar, eu não vou cumprir a minha promessa. Eu vou te levar para o deserto, no lugar que você acha que não tem recurso, no lugar que você acha que não tem ninguém para te ajudar, e no lugar que você acha que não tem recurso, que não tem apoio, que não tem ninguém para te ajudar, é lá que eu vou te levantar e eu vou cumprir a promessa na sua vida, para te ensinar algo, Davi. O que? O segredo da promessa se cumprir não é o ambiente que você está, não é as pessoas que você se relaciona. O segredo da promessa se cumprir é você acreditar que aquele que fez a promessa, ele não falha na palavra, e ele cumpre aquilo que ele disse que faria na sua vida.
Então Davi vai para o deserto, e no deserto Deus vai começar a preparar as coisas para cumprir. Deixa eu liberar uma palavra sobre você. Talvez você já passou por ambientes que você disse: aqui eu vou me dar muito bem. Talvez você já teve à sua volta pessoas que você disse: esse aqui vai me ajudar, esse aqui vai investir, esse aqui vai abrir porta. E tudo que você colecionou foram decepções nos ambientes que você achava que tudo daria certo. E quem sabe hoje você está em uma fase que acha, é uma fase que não vai trazer retorno. Eu estou em um ambiente que não vai me favorecer, eu estou cercado de pessoas que não podem me ajudar, mas Deus me trouxe aqui, e o Espírito da profecia fala na minha boca: no lugar que você acha que não prosperaria, no lugar que você acha que não tinha ninguém para investir em você, no lugar que você acha que a porta não se abriria, eu estou dizendo: é aí que eu vou te honrar, é aí que eu vou te exaltar, é aí que eu vou abrir a porta, para você entender que o segredo não são as pessoas à sua volta, o segredo não é o ambiente, o segredo é que quem te fez a promessa, nem que seja no deserto, Ele vai cumprir aquilo que te disse, para mostrar que Ele é fiel para cumprir a sua palavra. E se você crê nisso, só para eu ver que você está aí, levante a sua mão para glorificar ao Senhor. Mas escuta, olha para mim aqui. Ele vai para o deserto. Pensa comigo, no palácio Davi era cercado de pessoas da alta sociedade. No palácio Davi era cercado de pessoas altamente intelectuais. No palácio Davi era cercado de homens de influência na sociedade. No deserto, quem é que Deus vai apresentar para Davi? Alguns homens que, segundo a expressão bíblica, eram marginalizados. Eram homens que não tinham condições de viver dentro da sociedade. Eles passaram por alguns problemas na vida que fizeram eles sair da cidade e se refugiarem no deserto. Eram homens que estavam endividados, homens que contraíram uma dívida, algo deu errado na sua vida, eles não tinham condições de pagar e tiveram que sair da cidade e ir para o deserto. Marginalizados, homens que a sociedade não valorizava, homens que a sociedade não conseguia fazer com que eles convivessem com eles. Eram homens que estavam longe de tudo e de todos. São esses homens que no deserto Deus vai colocar no caminho de Davi. E às vezes eu fico imaginando Davi olhando para esses homens e consigo mesmo pensando e dizendo: eu estava dentro do palácio. No palácio ninguém pôde me ajudar. No palácio ninguém pôde fazer nada por mim. Agora eu estou cercado por esse povo marginalizado, esse povo desprezado, esse povo que não tem o que oferecer. Se no palácio ninguém pôde fazer nada por mim, esses também não vão poder. Só que para surpresa dele, aqueles que a sociedade desprezava eram os homens que Deus usaria para cumprir o projeto na vida de Davi. Deixa eu liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida. Observe com carinho as pessoas que Deus coloca na tua jornada. Porque muitas vezes você pode estar olhando para alguém que você acha que não tem nada para te oferecer, mas são esses aí o instrumento que Deus vai usar para abençoar a tua história. Mas esses homens que Deus apresenta para Davi, eles podiam ser marginalizados, endividados, só que todos eles, escute isso, todos eles tinham uma virtude em comum. Qual era? Todos eles eram homens valentes. Todos eles eram homens de coragem. Todos eles eram homens de fibra. Na expressão popular, era um cabra macho, de coragem, não tem medo de combate, não tem medo de desafio. Aí Deus levanta homens de fibra, homens de coragem, homens de guerra, cabra macho, para estar do lado de Davi, para cumprir a promessa. E eu fico pensando, irmãos, vindo para cá, eu estava meditando nessa palavra, e eu estava pensando que, mais do que nunca, a gente precisa de homens que tenham as virtudes que esses guerreiros de Davi tiveram. Que virtude? Primeira virtude, eram homens de verdade, eram homens de coragem, eram homens de postura, eram homens de caráter, eram homens de fibra. Porque cá entre nós, irmãos, nós estamos vivendo um tempo que homens de caráter, homens de fibra, homens de postura estão ficando cada vez mais raros. Porque o espírito desse tempo
ou a ideologia desse tempo busca fazer duas coisas. Primeiro, feminilizar os homens. Segundo, masculinizar as mulheres. Já há nos dias de hoje quem até pede desculpa porque nasceu homem, porque a cultura do nosso tempo, essa cultura demoníaca, diabólica, ela visa produzir uma coisa: homens fracos, destituídos de sua masculinidade, destituídos de sua postura original, de seu caráter original, de sua força original. Porque deixa eu dizer algo para os homens que estão aqui: Deus não fez homem para ser fraco. Deixa eu dizer algo para os homens. Eu disse que ia ser um pouquinho mais voltado para nós, né? Deixa eu dizer algo para os homens que estão aqui: Deus não fez homem para ser frouxo. Deus não fez homem para ser covarde. Deus não fez homem para ser calça frouxa. Deus fez homem para ser valente, homem de guerra, homem de combate. E é por isso que a nossa geração tenta fragilizar os homens ao máximo. A geração dos nossos pais, as coisas eram mais difíceis. Na geração dos nossos pais, a tecnologia não era tão avançada, as coisas eram mais rústicas, mas parece que eles eram mais de fibra, encaravam a vida de peito aberto, eram mais corajosos. Nossos pais levantavam 4 da manhã para trabalhar na roça. Eles iam, trabalhavam o dia todo, as crianças acompanhavam, ia para casa, não tinha conforto muitas vezes no lar, só que eram pessoas felizes com o que tinham, com sua limitação, e quando surgia um problema, enfrentava de peito aberto. Eram pessoas de coragem, eram pessoas batalhadoras. A geração dos nossos pais era a geração que se alistava para ir para a guerra. Por quê? Voluntariamente, porque acreditavam nos ideais da nação. Não precisava nem cobrar, não, eu quero ir. E eles iam. Que eles eram pessoas assim que o desafio está aqui, eu vou, eu tenho coragem, eu nasci para isso, eu sou homem, nasci para ter postura. Agora a geração de hoje, eles choram porque eles sofrem bullying. Eles lamentam porque tudo está dando errado para eles. Eles são adolescentes com crise existencial. Os homens de hoje, eles choram, e a mulher tem que fortalecer o maridinho, que o maridinho vive com crise existencial, depressivo na igreja. A mulher de vez em quando tem que pegar ele pelo colarinho e dizer: vá para a igreja orar, rapaz. Mas o pastor não me dá uma oportunidade. Só falta a mulher dizer para ele: seja homem. Que essa geração de hoje é uma geração fraca. Nossos pregadores de hoje são pregadores que visam apenas agradar o ego da igreja. Geração fraca, geração que aprendeu a ser todo dondoquinho, entendeu? Ser aquele quem humano. Os homens de hoje são homens que estão sendo forjados para serem bonequinhas mimadas, sem postura de caráter, sem postura de guerra, sem masculinidade. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não é essa geração de homem que Deus deseja para a sua igreja, porque Deus não usa homens mimados, nem meninos chorões. A geração que Deus quer levantar é de homens de fibra, de guerra, que tem o Espírito de Deus para fazer a diferença. A gente está numa geração, irmãos, que a nossa oração está tão complicado hoje, que antes da gente dizer nós precisamos de homens de Deus, a gente tem que dizer que está precisando de homem. Que parece que sumiu até os homens, né? E deixa eu dizer, há uma característica: todo tempo de crise, em todo tempo de crise, ele traz uma característica consigo. Qual é? Os homens de fibra desaparecem. Lembra de Gideão? Tempo de crise, dos 32 mil que apareceu, só 300 prestavam. Por quê? Porque no tempo da crise também é um tempo que os homens desaparecem. No tempo da crise é um tempo que os homens de fibra, os homens de garra, os homens de combate, eles estão em minoria.
Mas eu vindo para cá, eu dizia: Espírito Santo, o que será de nós nessa geração? E o Espírito Santo colocou uma frase no meu coração: o tempo da crise é um tempo em que homens de fibra são minoria, mas eles não deixam de existir. Deus ainda tem homens para usar e para levantar, para fazer a diferença nessa terra. E eu estou crendo que Deus vai levantar uma geração de homens cheios da sua glória, mas que antes de ser tomado pela glória é homem de verdade. Que não tem como ser cheio da glória sem antes ser homem de caráter, de postura. Cá entre nós, irmão, você acha mesmo que Deus vai te usar do jeito que você é? Valentão com a mulher, do jeito que você é? Você acha mesmo que Deus vai te usar? Todo melindroso do jeito que você é? Você acha mesmo que Deus vai te usar todo tomado pelo espírito das crises existenciais desse tempo? Não. Eu quero dizer para os homens que estão aqui: Deus quer usar os homens nessa última hora, mas antes de usar os homens, Deus vai forjar o nosso caráter para sermos homens de verdade. Porque o tempo da crise, às vezes, os homens desaparecem. Por isso, um dia Deus fez um desafio com Jeremias. Deus disse: Jeremias, vá nas ruas de Jerusalém. Faça o quê? Procure um homem de caráter. Se você encontrar, eu não trago juízo sobre a cidade. Ezequiel 22:30, Deus disse assim: eu procurei dentre eles um homem que estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. O profeta Isaías falou, o Deus falou através dele: eu farei com que venha o tempo que o homem será mais raro do que o ouro de Ofir. E me parece que nós estamos vivendo esse tempo. O tempo que os homens de verdade, com a masculinidade de verdade, com a postura de verdade, desapareceu. É por isso que muito rápido, eu quero, baseado nesse texto que nós lemos aqui, eu quero falar sobre 3 características do homem que Deus procura. 3 características do homem que Deus procura. Quais são elas? O texto que nós lemos fala sobre um dos valentes de Davi, que faz parte desse grupo que Davi encontrou no deserto. Quem era esse valente que Davi encontrou no deserto? Um homem chamado Benaia. E o texto que nós lemos apresenta 3 características desse homem. Muito rápido, deixa eu te falar aqui. Quais são elas? Primeira característica: no texto que nós lemos, a Bíblia está mostrando algumas obras que esse Benaia fez. Só que antes de apresentar as obras que ele fez, diz sobre ele: ele era um homem que realizou muitos atos. Olhe para mim, escute isso. A Bíblia mostra algumas obras que Benaia fez, mas antes de falar sobre as obras que ele fez, diz sobre ele: ele era um homem que realizou muitos atos. E se alguém me perguntasse quais foram os atos de Benaia, eu diria: não sei. Mas eu sei que ele fez muita coisa. Antes dele ter os seus atos publicados e reconhecidos, ele já fazia muita coisa que merecia destaque. Atos de valentia, atos de bravura, atos de solidariedade. Tudo isso ele fazia, só não tinha visibilidade. Antes dele realizar atos que a Bíblia menciona, a Bíblia fala que ele tinha outros atos que não foram mencionados, mas que eram dignos de serem também exaltados. O que me mostra uma característica incrível na vida de Benaia, e que faz parte do caráter do homem que Deus procura. Que característica é essa? O homem que Deus procura é um homem que está mais preocupado com produtividade do que com visibilidade. O homem que Deus procura está mais preocupado com produtividade do que com visibilidade, que é tudo que a minha geração não gosta de ouvir. Porque o que é que a gente gosta? De visibilidade. O que é que a gente gosta? A gente gosta de notoriedade. O que é que a gente gosta? A gente gosta de observação. Só que o homem que Deus procura é um homem que, se ele estiver sendo visto, ele faz. Se não estiver,
ele continua fazendo. Se estiver tendo visibilidade, ele promove os seus atos, mas se não tiver, ele continua promovendo. O que é que isso significa? Significa que o homem que Deus procura não é um homem movido pela opinião dos outros. O homem que Deus procura não é um homem movido pelo aplauso da multidão. O homem que Deus procura não é um homem que é movido pelo instinto da multidão de aplaudir ou de elevar alguém. O homem que Deus procura é um homem que faz a coisa certa, não para ser visto, mas porque o seu caráter determina que é daquele jeito que ele tem que agir. Que é tudo que a gente não gosta hoje, de fazer as coisas sem ser visto. É ou não é, irmãos? A gente gosta de fazer e ser visto. E se a gente faz uma vez e ninguém viu, a gente já reclama. E a minha geração não entende que antes da visibilidade vem os atos em oculto. Antes da colheita vem a semeadura. Antes da honra vem o tempo da prova. Vem o tempo que ninguém te vê. Vem o tempo que ninguém te enxerga. Vem o tempo que as pessoas não estão observando o teu trabalho. Vem o tempo que as pessoas não estão olhando aquilo que você está produzindo. Mas eu vim aqui dizer para alguém: se você está no tempo da prova, aquilo que você está semeando não está sendo visto, aquilo que você está produzindo não está tendo visibilidade, não significa que a sua obra não esteja sendo anotada. Deus vê o que o homem não vê, Deus enxerga o que o homem não enxerga, e aquilo que você está produzindo que ninguém está vendo, Deus me trouxe aqui para dizer: continua fazendo, porque quando chegar o tempo, eu pego aquilo que você semeou em oculto e trago a visibilidade para mostrar que o meu nome é glorificado na tua história. Mas a gente não entende que antes da visibilidade tem um processo que a gente passa. E eu posso te dizer uma coisa, irmão: não fuja dos processos até que chegue o tempo da honra. Por exemplo, supondo, irmãos, que eu chegasse aqui hoje e eu dissesse para os irmãos: irmãos, eu trouxe aqui uma equipe para trabalhar comigo nessa cidade, e essa equipe são profissionais de diferentes áreas que estão à disposição da população dessa cidade para servir os irmãos no que precisar. E eu dissesse aqui hoje: eu tenho profissionais da área da oftalmologia, da cardiologia, eu tenho profissionais de diferentes áreas, e eles estão à disposição dos irmãos. Só tem um detalhe: nenhum deles passou por uma faculdade. Todos eles assistiram aulas no YouTube, 30 aulas, e eles disseram que o negócio é fácil. Mas eles estão à disposição dos irmãos para atender qualquer um. Pergunto para os irmãos: você se colocaria na mão de um profissional desse? Não. Por que não? Porque ele não passou pelo processo. Ele não passou aquele tempo de formação, de lapidação, até chegar a hora da honra. Deixa eu te dizer, até que a honra chegue, há um processo que nós precisamos passar. E a minha geração, tudo que não quer passar por esse processo que não tem glamour, esse processo que não tem aplauso, esse processo que não tem visibilidade. Mas Deus ainda é o Deus que faz o homem passar por um processo até que ele fique pronto para ser revelado e mostrado, preparado para a obra que Deus chamou. Como obreiros, a gente tem um processo para passar. E é tão ruim, é claro que o pastor Isaac aqui não tem esse tipo de obreiro, mas de vez em quando a gente encontra uns obreiros por aí que ele chega ontem, hoje ele já quer mandar e desmandar. Ele chegou ontem na igreja, hoje ele já quer o nome no cartaz. Ele chegou ontem na igreja, hoje ele já quer a foto dele lá no banner. Por quê? Ele acha que ele nasceu para ter visibilidade, e não entende que antes da visibilidade o homem tem que passar por um processo. Hoje de manhã eu estava falando para a igreja que eu estava ministrando sobre o tempo que eu comecei pastoreando. Que o tempo que comecei pastoreando, os irmãos me chamaram e disseram assim: olha, em uma cidade próxima daqui a gente vai abrir uma igreja e precisa de um obreiro com o teu perfil. Você está disposto? Eu falei: é claro. Como que é o negócio lá? Fica tranquilo. A gente já alugou um salão no centro da cidade, cabe umas 200 pessoas, e a gente vai te mandar para lá 3 vezes por semana. Você vai, faz o culto e volta embora. E eu, novinho de tudo, acho que uns 20 anos e só, aceitei na primeira, irmão. Quando eu cheguei lá, o salão não era no centro da cidade, o salão era no centro do fim do mundo, lá no fim do mundo. 200 pessoas não cabiam umas 70. Só que o que não me contaram é que o salão que alugaram cabia 70,
mas só tinha 12 cadeiras. E eu fui. Cheguei lá, o primeiro culto, nunca vou esquecer, irmão. Acostumadinho a chegar na igreja cheia, tudo mais. Termina o culto, o povo fica conversando. No primeiro culto caiu uma chuva, uma tempestade. E eu fui para a igreja. E no primeiro culto estava eu e eu. Só que tem um negócio quando você vai abrir igreja. Quando você vai abrir uma igreja, você tem que fazer o culto. Se tem 10, você faz culto. Se tem 1, você faz o culto. Então eu fiz o culto. Terminou o culto, fiquei por ali, lamentando pelo que estava passando. E foi um processo, porque eu saía da minha cidade e ia para cá durante 3 vezes por semana. Só que naquela época eu andava de ônibus. E aí o ônibus que eu saía para ir para a cidade onde eu ia fazer o culto, ele saía da minha cidade 4 horas da tarde. Aí eu saía 4 horas, chegava às 5 horas na outra cidade, ia para a igreja, o culto começava às 8 da noite. Até lá eu ficava limpando a igreja, limpando o banheiro, limpando as cadeiras, arrumando tudo. Fazia o culto das 8 às 10, e aí ia voltar embora. Só que o ônibus de volta para a minha cidade era 5 da manhã, quando não atrasava. E eu fiquei 1 ano e 8 meses assim. E aí alguém de vez em quando olha para a gente e diz: ah, tá pregando lá no congresso, né? Chegou rápido. Alguém olha para a gente e diz: é, tá só na vida boa, né? Por quê? Porque não olha o processo que a gente passou, o quanto que a gente semeou sem ser visto. Deixa eu dizer, você nunca vai ver alguém de sucesso que quando você sentar com ele, ele não tem uma história para contar, ele não diga que o processo foi difícil. Se você sentar com um pastor, ele vai dizer: antes de eu chegar aqui, eu enfrentei muita coisa, eu enfrentei muita adversidade, foi difícil chegar aqui. Só que tem uma coisa: quem não aborta no processo, vive o propósito que Deus tem para a sua vida. E eu vim aqui dizer para alguém que quem sabe está em um processo difícil na sua vida e está dizendo: Senhor, será que vai valer a pena? E o Espírito da profecia está falando na minha boca: não saia do processo, fique firme aí, porque vai valer a pena. Daqui a pouco a porta vai abrir, daqui a pouco Deus vai te exaltar, daqui a pouco virá o tempo da honra e você vai se alegrar pelo que Deus fará na tua história. Suporta o processo. Não, pastor, hoje está difícil. Suporta o processo. Não, ninguém me apoia. Suporte o processo. Ninguém me dá uma oportunidade. Suporta o processo. Suporta a dificuldade momentânea. Suporta as pessoas olhando para você e dizendo: ei, sonhador, nunca vai se cumprir aquilo que você imagina. Suporta as pessoas olhando para você e dizendo: ei, a tua casa nunca vai ser do jeito que você imaginou. Suporta as pessoas olhando para você e dizendo: ei, eu acho que você está maluco, porque nunca você vai chegar onde você está dizendo que vai chegar. Suporta o processo, porque Deus está dizendo: daqui a pouco virá a visibilidade e a honra para a tua história que você tanto aguarda. Obreiro, suporta o processo. Homem de Deus, suporta o processo. Fica nesse tempo que as coisas não estão dando certo, mas você está semeando, porque daqui a pouco Deus vai te honrar. Eu vou repetir: daqui a pouco Deus vai te honrar. Primeira virtude do homem que Deus procura: ele é mais preocupado com produtividade do que com visibilidade. Segunda virtude do homem que Deus procura, olha para mim aqui. A Bíblia diz que Benaia enfrentou 2 homens que eram valentes como leões. Responda para mim, por favor: enfrentar 2 homens valentes como leões é fácil, sim ou não? É fácil, sim ou não? E enfrentar um leão é fácil? Sim ou não? Responde com fé, irmão, não tenha medo não. Enfrentar um leão é fácil, sim ou não? E enfrentar um leão na neve é fácil, sim ou não? O Benaia fez tudo isso. Enfrentou 2 homens valentes como leões, depois enfrentou um leão e no tempo da neve. Sabe o que eu vejo de virtude em Benaia aqui? Eu vejo que Benaia era um homem pronto para enfrentar desafio. Palavra para os homens que estão aqui. Só os homens, levanta a mão por gentileza, que é para isentar bem as mulheres mesmo. Levanta a mão, irmão, você está com dúvida? Levanta a mão. Não tenha medo não. Palavra para os homens que estão aqui. Você nasceu para enfrentar desafios. Amém, irmão? Homem foi gerado por Deus com a capacidade de enfrentar desafio.
E a gente não pode perder isso, irmão. Que o homem é um homem que... veio 2 valentes, eu enfrento. Veio um leão, eu enfrento. Mas está no tempo da neve, eu enfrento também. Por quê? Porque se o problema veio, eu tenho que me virar e enfrentar, porque eu não posso sentar, chorar e lamentar. Eu tenho que bater de frente para que a coisa se resolva. E o homem que Deus procura é um homem disposto ou pronto para encarar desafio também. O homem que Deus procura não é um homem que tem medo de desafios, ou que tem medo das coisas que se apresentam diante dele. Poxa, eu estou aqui, estou de boa, mas veio um problema, eu vou enfrentar. Veio o leão, eu vou enfrentar o leão também. Mas é no tempo da neve, eu vou enfrentar a neve também. Porque a vida não para se eu ficar chorando. A vida não para se eu ficar lamentando. A vida não para se eu ficar trancadinho no quarto chorando o dia inteiro. Então o conselho de Deus nessa palavra é: quando os desafios vierem, se levante e vá à luta. Não, pastor, sabe o que é? Que eu sempre trabalhei no escritório, arzinho condicionado. Eu sempre trabalhei no bem bom. E agora parece que a coisa está tão difícil. Está tão difícil que parece que até eu vou ter que pegar no cabo da enxada. Pega no cabo da enxada, irmão. Não, pastor, está tão difícil a vida. Sabe o que é? Que eu sempre eu tive um patamar de vida e não sei o que e tal. Agora parece que a coisa... Encara como está vindo o problema. O problema está vindo, você é homem. E homem não é feito para chorar e lamentar. Homem é feito para encarar o desafio, brigar e tomar posse da vitória no nome do Senhor dos Exércitos. Está cheio de irmã frustrada que olha para o marido só fica chorando o dia inteiro. Só fica o dia inteiro lamentando, mas está tudo dando errado. Mas é que as coisas, isso e aquilo. Ok, irmão, não está fácil para ninguém. Está difícil para todo mundo. Só que se você ficar sentado, chorando, igual uma menininha mimada, não vai mudar a situação. E o homem que Deus usa é alguém que, se precisar levantar 3 da manhã, ele levanta. Se precisar levantar 2 da manhã, ele levanta. Se precisar posar acordado, ele posa. Se precisar correr para o trabalho pesado, ele vai correr para o trabalho pesado. Se precisar pegar na enxada, ele vai pegar na enxada. Se precisar carregar tijolo, ele vai carregar tijolo. Se precisar carregar cimento, ele vai carregar cimento. Mas de um jeito ou de outro, ele vai se levantar e vai dizer: o desafio veio e eu não vou me curvar, eu não vou chorar, eu não vou lamentar, eu vou lutar do jeito que der, e Deus vai me dar a vitória, porque eu sei quem me chamou para fazer a sua vontade. Então eu preciso dizer para alguns homens que estão aqui: sabe por que a tua vida não mudou ainda? Porque você não está lutando conforme você deveria lutar. Alguns não estão alcançando o que poderiam alcançar, porque você não está lutando do jeito que você deveria lutar. Você está mais preocupado com lamentar do que lutar. Você está mais preocupado com inventar desculpa do que enfrentar desafio. E quem sabe para alguns aqui já veio oportunidade diante de você, e você só não foi porque você tem medo de encarar desafio. E o Espírito de Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: arranca o medo, arranca a timidez, arranca esse temor do teu coração, vai de frente, enfrenta o problema, porque eu sou contigo para te dar a vitória, diz o Senhor dos Exércitos. Vai de frente e encara o problema, porque Deus vai te dar a vitória. Segunda virtude de Benaia: primeiro, produtividade ao invés de visibilidade. Segunda, enfrenta o desafio que vier. E terceiro, e eu encerro aqui, quando eu falo de Benaia, irmãos, cá entre nós, enquanto eu estou descrevendo um homem que luta com 2, um homem que luta com um leão, um homem que enfrenta na neve, a imagem que a gente vai formulando na mente é de um guerreiro, sim ou não? Formula um homem com armadura, com escudo, com espada na mão. Só que quando a Bíblia fala de Benaia, a Bíblia fala que no último desafio que ele enfrentou, no texto que nós lemos, a Bíblia não diz que ele tinha um escudo, a Bíblia não diz que ele tinha uma armadura, a Bíblia não diz que ele tinha uma lança. A Bíblia diz que ele tinha na sua mão um cajado. E cajado na Bíblia é símbolo de autoridade espiritual. Olha para mim aqui. Sabe o que é que Deus estava dizendo através dessa palavra? Que o homem que o Senhor procura
é alguém que tem mais preocupação com produtividade do que com visibilidade. É alguém que enfrenta desafio. Mas o homem que Deus está procurando nessa última hora são homens que querem ser usados pelo Senhor com autoridade espiritual. Homem tem que ter autoridade espiritual. Meu Deus do céu. Homem tem que ter autoridade espiritual. Dentro da casa, o homem tem que ter autoridade espiritual. Autoridade espiritual para quando perceber que os filhos já não estão obedecendo, o homem se levanta e ele corrige. Ele coloca as coisas em ordem. O homem tem que ter autoridade espiritual para quando a mulher está se sentindo fraca, ele ser a coluna da casa. O homem tem que ter autoridade espiritual para entender que ele pode batalhar muito nessa vida, mas se a mão de Deus não estiver sobre você, você não chega em lugar nenhum. Mas se você é homem o suficiente para se prostrar diante de Deus e dizer: Senhor, eu preciso da autoridade que vem da tua parte para que eu faça a diferença nesse tempo, então Deus está dizendo: eu quero levantar homens que são tomados pela autoridade espiritual, para que essa sociedade saiba que eu ainda tenho aqueles que eu posso contar nessa terra e que eu levantarei para fazer a diferença ainda. Eu quero ser profeta de Deus aqui nessa noite para essa igreja, e eu quero profetizar sobre cada homem que está aqui. Deus te levantará com autoridade espiritual neste lugar. Eu quero ser profeta de Deus para a tua casa. Você está recebendo mais autoridade espiritual aqui hoje. O que é autoridade espiritual? É Josué, que diz: ei, vocês querem pecar? Peca, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é autoridade espiritual. A autoridade espiritual é a capacidade de você trazer a tua família para debaixo da promessa. A autoridade espiritual é você entender que não é o teu tom de voz que vai fazer a diferença, mas é o quanto você é cheio de Deus para que as coisas se solucionem na sua casa. Autoridade espiritual. Autoridade espiritual. Autoridade espiritual. Nós precisamos hoje de homens com autoridade espiritual. Homens que os filhos olhem para ele e digam: meu pai é homem de Deus. Homens com autoridade espiritual. Homens que a mulher olha para ele e diz: meu marido fale o que quiser dele, mas que ele tem vida com Deus, ele tem. Autoridade espiritual são homens que chegam na igreja, a igreja percebe que quando ele fala, não é ele falando, mas é a boca de Deus falando através dele. Autoridade espiritual são homens que chegam num ambiente e eles têm a capacidade de mudar o ambiente pela presença de Deus na sua vida. E o que eu estou dizendo para alguém aqui essa noite é: Deus levantará homens tomados por autoridade espiritual nessa casa. Deus levantará homens com uma autoridade espiritual na nossa igreja. A autoridade espiritual é aquilo, não é minha força, não é o meu grito, mas é o que Deus colocou na minha vida que transforma qualquer situação. Eu lembro de um testemunho de um pastor bem conhecido aqui no Paraná, que ele estava no altar, e quando ele estava no altar, no meio da igreja, enquanto a reunião estava sendo ministrada, uma moça manifesta possessa por espíritos malignos. E quando ela manifesta possessa por espíritos malignos, há aquela agitação dentro da igreja, o pessoal sai de perto, diáconos correm para lá e para cá, e um amigo estava do lado desse pastor. Esse pastor não levantou da cadeira, não gritou, não fez nada. Assentado onde ele estava, ele curvou a cabeça e em voz baixa ele disse: espírito maligno, saia dela em nome de Jesus. E lá no meio da igreja tranquilizou. Isso é o que? Autoridade espiritual. A gente precisa entender que não é o quanto a gente briga. A gente precisa entender que não é o quanto a gente é bom de argumento. A gente precisa entender que não é a força do nosso braço. O que vai fazer a diferença
é o quanto de autoridade da parte de Deus está investida na minha vida. Posso ser profeta de Deus para a sua vida? Pare de achar que você vai resolver tudo na força do teu braço. Porque se de um lado você precisa lutar, você pode lutar muito, mas se você não for buscar em Deus autoridade para mudar a situação, você vai se desgastar e o problema vai continuar aí. Homem, você vai continuar se desgastando, tentando mudar a história financeira da tua família e não vai conseguir. Vai se desgastar tentando colocar os teus filhos no eixo e não vai conseguir. Vai se desgastar tentando colocar a tua vida no padrão certo e não vai conseguir. Mas no dia que você dobrar o joelho e disser: Senhor, me entrega a autoridade, Deus te dará autoridade para resolver problemas. Crê nisso? Eu gostaria que vocês colocassem em pé no seu lugar. Escute isso. A sociedade do nosso tempo tenta destruir toda a autoridade dos homens. A sociedade do nosso tempo tenta fragilizar os homens. A sociedade do nosso tempo tenta fazer dos homens seres delicados, que é tudo que Deus não deseja de nós. Deus forjou o homem para ser o guerreiro, para ser batalhador, para enfrentar desafios. Deus forjou o homem para ser alguém que dá suporte para a família, que os filhos olham e dizem: eu tenho no meu pai um suporte. Que a esposa olha e diz: eu tenho no meu marido um suporte. Fato é, irmãos, que todos nós, às vezes quando a gente luta com nossa própria força, chega um momento que a gente está tão desgastado que a gente tem medo. Como homem, a gente tem medo. Quando você luta muito só com a tua própria força, chega uma hora que você tem medo de em algum momento decepcionar os filhos, decepcionar a esposa, não conseguir honrar o seu papel de fato. E você tem uma coisa que destrói a personalidade ou a autoestima de um homem, é quando ele não consegue honrar o papel dele dentro de casa, como provedor, como amigo, como suporte. E nessas horas a gente precisa reconhecer que não importa o quão batalhador você seja, se não houver aquele momento que você se prostra diante de Deus e diz: Deus, tudo que eu posso fazer eu tenho feito, tudo que eu posso correr atrás eu estou correndo, mas não estou conseguindo. Eu preciso de algo mais. Eu preciso de algo espiritual. Eu preciso de algo que venha da tua parte para mudar a situação. E quando você se prostra diante de Deus e reconhece: Senhor, eu sou batalhador, mas meu esforço não resolve, mas eu quero pedir que a tua mão se estenda sobre a minha vida. Nesse momento a mão de Deus se estende sobre você, e Deus diz: eu vou te dar graça para que você seja provedor, eu vou te dar graça para que você seja exemplo, eu vou te dar graça. E o Espírito de Deus está falando na minha boca aqui: eu vou dar graça para que homens aqui sejam exemplo para os seus filhos. Ei, pegue essa palavra. Os seus filhos vão ser testemunhas nessa cidade ainda. Quando alguém se levantar e quiser falar qualquer coisa, eles vão dizer: não, o meu pai tem vida com Deus, o meu pai é homem de caráter, o meu pai me deu uma educação que me leva para os caminhos do Senhor. Escute o que eu vou dizer. Ei, Deus vai te dar graça para ser a honra da tua família. O inimigo está se levantando e está dizendo que você vai trazer decepção e desonra para a tua casa, mas Deus me trouxe aqui para dizer: há um poder espiritual sendo liberado sobre essa igreja, e esse poder espiritual é para tornar homens aqui, não em meninos mimados, mas para tornar homens em gigantes que farão a vontade de Deus e serão bênçãos para essa terra. O desafio que eu quero fazer aqui, eu queria pregar uma mensagem avivalista, mas eu quero fazer um desafio para quem tem muita coragem. Desafio aqui é para quem tem fibra. E eu quero orar por homens que estão aqui, que sentem no seu coração às vezes esse sentimento: eu estou batalhando muito,
Eu estou correndo atrás. Não, ninguém pode dizer, ninguém pode me chamar de preguiçoso. Não, ninguém pode me dizer que eu não sou esforçado. Só que muito embora eu esteja me esforçando muito, parece que eu não estou vendo o retorno. Parece que eu não estou conseguindo dar conta do recado. Eu estou me sentindo fraco. Estou sentindo que as forças estão indo embora. E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: ei, eu quero derramar renovo sobre você e autoridade espiritual. Para que você seja o provedor da tua casa, para que você seja o provedor da tua família, e para que os problemas que estão diante de você, você tenha sabedoria da parte de Deus para resolver. Ei, Deus falou com você? Se essa palavra é para você, homem, se desmancha da pose e vem diante do altar. Eu quero orar junto com você aqui nessa noite. Vem. Choricandala mandara churibicandarai. Os teus filhos vão ter muito orgulho de você, homem. Meu Deus do céu, os teus filhos terão orgulho de você. Os teus filhos terão orgulho de você. Escute, homem, escute o que o Senhor está dizendo. O Senhor dos exércitos se apresenta como Pai na sua palavra. O próprio Cristo se manifestou e Ele foi apresentado como Filho do homem. Ser homem não é ser frágil, não é ser pequeno, não é ser limitado, é ser guerreiro. Escuta, eu quero orar por alguém que está aqui. Eu quero orar por alguém que está aqui. Se você sentir de levantar a sua mão, amém. Se você não quiser, eu vou respeitar. Mas o Espírito de Deus está falando comigo aqui. E o Senhor está me dizendo: ore nessa noite por homens que estão aqui, que precisa restaurar o seu espírito de paternidade. Eu não sei qual foi o ponto que você deixou de ser o exemplo perfeito para os seus filhos. Eu não sei qual foi o ponto que o seu relacionamento com os filhos saiu do caminho, saiu do controle. Já não tem mais aquela mesma comunhão. Você já não tem mais a autoridade de cobrar, de colocar ordem lá dentro. Você já não tem mais aquela autoridade de orar junto com eles. E o Espírito de Deus está me mandando dizer algo, e eu preciso falar. Não adianta você ser um gigante aqui dentro da igreja, se os seus filhos não podem contar com você. Não adianta você profetizar, pular, pregar aqui, se os seus filhos não podem contar com você lá dentro. Mas o Espírito de Deus está dizendo na minha boca: eu quero restaurar o espírito de paternidade de alguém aqui. Para que hoje, quando você chegar em casa, você tenha a autoridade de Deus para dizer para o seu filho: ei, desliga o iPad aí, desliga o tablet, desliga a TV. Por quê? Porque eu quero orar junto com vocês. Deus quer restaurar a autoridade de homens aqui, para hoje ainda, hoje, chegar em casa e dizer para a família: não liga essa TV agora. A gente vai fazer uma oração juntos aqui dentro, porque eu tenho autoridade de Deus para dizer: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor dos exércitos. Deus restaura a tua autoridade. Deus restaura a tua autoridade para orar pela sua esposa. Deus restaura a sua autoridade para profetizar bênção na sua casa. E enquanto Deus restaura essa autoridade, o Senhor me libera uma palavra para dizer aqui: quando você usar a autoridade que eu estou te dando, se prepara, porque você verá a bênção do Senhor sobre os filhos dos teus filhos, diz o Senhor dos exércitos. Levante suas mãos ao céu.
Pai, em nome de Jesus, Senhor dos Exércitos, há tanto para falar sobre masculinidade, Pai. Meu Deus, há uma geração, Pai eterno, que quer ser usada pelo Senhor, que bate no peito e diz que é homem de Deus. Mas que homens, Pai, que fogem de desafio. Que homens, Pai, que o filho precisa de um conselho e ele perdeu a autoridade para falar. Ah, meu Deus, que homens, Senhor, que não assumem suas responsabilidades. Mas hoje o Senhor nos trouxe aqui neste lugar, porque, Pai, esse modelo de homem irresponsável, esse modelo de homem medroso, esse modelo de homem covarde, não é um modelo que o Senhor tem para a sua casa. Meu Deus, e o modelo de homens que o Senhor tem para a sua casa são de homens cheios do teu espírito e tomados de caráter para fazerem a diferença nessa terra, para encararem desafios conforme eles se apresentam e se levantarem para fazerem a tua vontade. E eu quero, Pai, no nome de Jesus, profetizar: esses homens estão aqui nessa noite. Esses homens, meu Pai eterno, têm autoridade da tua parte. Esses homens que estão aqui estão sendo dotados hoje de capacidade para ser um exemplo de marido. Meu Deus, os homens que estão aqui estão sendo dotados de autoridade para serem exemplo de pai. Retira deles, Pai, aquilo que não te agrada. Retira deles aquilo que não te honra e levanta-os como homens de fibra, de caráter, que honram a família, que honram a casa, para a glória do teu nome, em nome de Jesus.